Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Eu começo essa mensagem hoje te perguntando como está o seu coração, alegre ou triste, esperançoso, esperançosa ou desanimado. Se você está triste ou sem esperança, essa mensagem é para você, por isso escute até o final. Nós somos discípulos de Jesus e somos chamados a caminhar com Ele todos os dias e desfrutar de sua doce e amável e poderosa presença. Lá em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, encontramos um momento muito importante no relacionamento de Cristo com seus discípulos e nós podemos aprender muito através dessa história e receber verdadeira revelação do céu. Diz assim o texto, verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou-se para os discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Então ele perguntou: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Esse episódio aconteceu após a última ceia entre Jesus e os discípulos. Naquele jantar, Jesus deixou claro que Pedro iria negá-lo, que o traidor estava entre eles e que era chegado o tempo de ele se entregar em sacrifício por nós. O mestre sabia da tristeza que os discípulos estavam sentindo diante de tudo aquilo que ouviram. Diante disso, Jesus então convida os discípulos para um momento de oração, lá no Monte das Oliveiras, aquele lugar que já era conhecido, e os discípulos o seguem. Este lugar era mais do que especial, porque foi ali que Jesus orava com frequência. Também foi ali que ele chorou por Jerusalém. E nesse mesmo lugar, os discípulos viram a sua ascensão. Aquele era de fato um lugar de revelação, de relacionamento e de proximidade. O direcionamento de Jesus foi claro: orem para que vocês não caiam em tentação. A verdade é que a tristeza pode se fazer presente em nossas vidas em muitos momentos, em diferentes circunstâncias, mas a tristeza sem a oração é perigosa. Deus não nos chamou para sofrermos sozinhos. Nossas emoções são frágeis, nós somos frágeis demais para caminharmos sozinhos. Então é interessante perceber que Jesus, sendo Deus, mas sendo também ser humano, estava profundamente triste e, para dar o exemplo de mestre, foi orar. E o texto nos conta que um anjo do céu esteve com ele e o fortaleceu. Mas os discípulos não oraram, porque estavam envolvidos pela tristeza e acabaram dormindo. Então, quando Jesus vê aquilo, repete a mesma ordem: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Qual é, meu irmão, minha irmã, o ensinamento que Deus tem para nós no dia de hoje? Na verdade, sabemos como nossa vida espiritual fica cheia de altos e baixos
quando estamos tristes, e o Pai não fica surpreso com a nossa instabilidade. Ele sabe como nos sentimos, conhece as nossas fragilidades como ninguém. Se voltarmos os nossos olhos para aquilo que a ciência fala a respeito de tristeza, ela nos mostra que a tristeza provoca cansaço físico, cansaço emocional, alterações no sono, desânimo, perda de interesse, além de uma tendência natural a pensamentos negativos. E é claro que tudo isso abala o nosso relacionamento com Deus. O momento de oração fica mais difícil, as palavras somem e temos a sensação de que não há esperança. Ficamos fracos na fé e podemos até mesmo cair em tentação. Então, se hoje você se encontra nesse lugar tão difícil, se você está sofrendo de profunda tristeza, saiba que o Senhor não está distante. Na verdade, Ele está bem perto. Ele não te esqueceu, nem tampouco deixou de te amar ou de cuidar da sua vida. Hoje, Ele te chama para orar. Orar é falar com Deus. Orar é dar espaço para um diálogo sincero. Esse encontro é poderoso o suficiente para que o Senhor envie um anjo para te fortalecer nesse caminho e te tirar do lugar de tristeza. Não ore baseado no que você sente, mas decida orar firmado naquilo que você já sabe sobre o Senhor. Você já sabe que Ele é Deus conosco, que Ele é fiel, perdoador, sustentador e Pai de amor. Ore porque você sabe que Ele ouve, ainda que você tenha a sensação de que Ele não está ouvindo. Ore sem cessar e espere com confiança o seu milagre. Espere o sustento e o fortalecimento do céu, porque o anjo já está pronto para te entregar tudo o que for necessário. Não pense que suas circunstâncias ou as razões pelas quais você está tão triste são mais poderosas do que o Senhor. Tenha consciência de que a alegria que Ele dá não depende de circunstâncias, porque vem da eternidade, onde não há choro. Se olhamos para os problemas, nos entregamos à tristeza, mas se decidimos olhar para o Senhor, vislumbramos a alegria descrita em 1 Pedro 1:8, que diz que mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria indizível é uma alegria que não tem tradução, que não pode ser descrita em palavras. Essa é a alegria que o Senhor reservou para você hoje, por isso você pode entregar a Jesus a sua tristeza e permanecer no lugar da oração, no lugar do encontro, e Ele lhe dará o renovo do céu. Se você deseja viver essa realidade hoje, feche os olhos e ore comigo agora. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença. Nesse dia nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu encorajamento, Senhor, pelo Teu renovo, pela Tua palavra que vai de encontro ao nosso coração no momento de tristeza, no momento de angústia. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela Tua resposta e nesta manhã, nesta hora, neste dia, nos colocamos diante do Senhor e Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, que a Tua presença nos encontre e nos levante, que a Tua presença venha ter conosco, Deus, para nos levantar do lugar de tristeza, de desânimo, Senhor, de desesperança, e que possamos ser fortalecidos para permanecer orando, Senhor, e clamando ao Senhor
até que o Senhor venha com um milagre que só o Senhor pode fazer. Nós entregamos, nós lançamos aos teus pés, Senhor, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a preocupação. Nós lançamos a Ti, Deus, com fé de que o Senhor recebe e de que o Senhor arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti, todo sentimento que nos impede de desfrutar da paz, da alegria que o Senhor reservou para nós. Nós Te pedimos, Senhor, que possamos receber nesse dia porções de graça, de alegria, de contentamento, de renovo que provém de Ti. Nós nos prostramos e reconhecemos que dependemos do Senhor, da alegria do céu, da paz do céu, do contentamento do céu, e por isso tomamos posse daquilo que o Senhor reservou para nós, da porção que o Senhor reservou para nós nesse dia, e abrimos mão, Senhor, da tristeza, da reclamação, da angústia, do nosso direito, Deus, de cobrar, de questionar do Senhor tantas coisas que estão acontecendo em nossa história, e nos prostramos e decidimos estar alinhados contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem encontrou um lugar em seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e que Deus te abençoe.